Olá pessoal, vamos começar a falar então sobre técnicas de programação avançada e vamos começar falando sobre algoritmos e o papel dos algoritmos na computação. Falar um pouco sobre isso porque vocês todos já devem ter um entendimento bastante consolidado, bastante bom do que é um algoritmo. Afinal de contas, vocês pelo menos já fizeram aí umas 4 ou 5 matérias de programação, então todos vocês já têm um entendimento, nem que seja intuitivo, do que é um algoritmo. O que a gente vai tentar falar na aula de hoje, nesse vídeo, é o que são algoritmos, dar uma definição, por que o estudo dos algoritmos é importante, porque a gente gasta tempo com mais uma disciplina falando sobre eles, e qual é o papel dos algoritmos na computação em relação a outras tecnologias que tem na área de computação, principalmente a parte de hardware, qual é a relação entre os algoritmos e o avanço do hardware. Então, inúmeras definições de algoritmos são possíveis, e dependendo da área, algumas definições são preferíveis em relação às outras. Para nós aqui, para o estudo dessa disciplina, nós vamos definir algoritmo como um procedimento que recebe um valor como entrada e produz um outro valor como saída. Então, ele é uma sequência de passos bem definida, bem estabelecida, que transforma uma entrada em uma saída. Uma outra forma da gente falar basicamente a mesma coisa é dizer que um algoritmo é uma ferramenta para resolver um problema computacional bem especificado. E o enunciado do problema computacional, ele descreve uma relação entre a entrada e a saída. Você pode descrever um problema computacional, por exemplo, de calcular a raiz quadrada. Então você vai dizer que, dado um número x, o seu problema é gerar um número y, tal que y vezes y seja igual a x. Então, você descreveu a relação entre a entrada e a saída. Você sabe qual é o problema que você tem que resolver. E aí, agora, o algoritmo vai descrever quais são os passos para transformar x em y. Essa definição, ela introduz a ideia de problema computacional. Um problema computacional, como foi dito anteriormente, ele diz que, dada uma determinada entrada, com certas características, é um número positivo, por exemplo, seu problema, o que você deseja é gerar uma certa saída também com certas características. Em geral, essas características devem estar relacionadas com a sua entrada. Um exemplo mais concreto de problema computacional é o problema de ordenação. O problema de ordenação, está a definição aí no slide, ele consiste em, dada uma entrada, que é uma sequência de n números, de A1 até a n, produzir uma permutação dessa entrada, ou seja, os mesmos valores da entrada, mas colocados em alguma outra ordem, ou talvez até a mesma ordem, mas em alguma ordem, mas os mesmos valores, de tal modo que essa permutação, que a gente vai chamar aí de A1', A2', A3' e assim por diante, ela tem a propriedade de que todo elemento é menor ou igual aos elementos que vêm depois dele. Então, A1' vai ser menor ou igual a A2', que vai ser menor ou igual a A3' e assim por diante. A gente pode escrever isso usando uma notação matemática mais rigorosa. Para todo número natural i, tal que i esteja entre 1 e n menos 1, ai' é menor ou igual a ai mais 1'. Existem vários algoritmos que resolvem esse problema. Como exemplo de uma situação em que esse problema ocorre, nós temos aqui uma sequência 31, 41, 59, 24, 41 e 58. Note que o 41 aparece 2 vezes aqui na entrada. Então, um algoritmo de ordenação que resolva esse problema corretamente, ele deveria retornar a sequência 26, 31, 41, 41, 58 e 59.
essa sequência de entrada é chamada de uma instância do problema de ordenação. Você tem a descrição geral do problema, que a gente normalmente chama só de o problema mesmo, de ordenação. E você tem uma instância do problema de ordenação, ou seja, valores concretos para a entrada do seu problema. Nós dizemos que um algoritmo é correto se ele consegue solucionar todas as entradas, todas as instâncias, se ele consegue solucionar todas as instâncias de um determinado problema computacional. Bom, existem alguns problemas que são completamente sem solução, no sentido de que não é possível você escrever um programa que resolva todas as instâncias desse problema. Essa característica de alguns problemas é o que define se o problema é computável ou não, ou seja, se ele pode ser solucionado ou não. Os problemas que não são solucionáveis, eles em geral estão um pouco fora do que a gente se propõe a estudar. Existem outros problemas, entretanto, que eles são solucionáveis, eles têm solução, só que as soluções que a gente conhece são tão ruins, são tão ineficientes, que na prática eles não podem ser solucionados. Embora a solução seja possível em teoria, ela gasta tanto tempo para ser gerada que a gente não consegue de fato resolver o problema. Esses problemas a gente diz que eles são problemas difíceis, ou mais especificamente a gente tem um nome para eles, que a gente chama eles de NP completos. Quando a gente diz no estudo de algoritmos que um determinado problema é difícil, normalmente a gente não quer dizer que é complicado achar a solução para ele. O que a gente quer dizer, tipicamente, quando a gente chama um problema de difícil, é que ele gasta uma quantidade de operações muito grande para ser resolvido. Ele é difícil de resolver no sentido de que o esforço para resolver, para executar a solução dele, é muito grande. Então, os problemas NP completos, esses problemas difíceis, eles têm uma propriedade interessante. Todos os problemas NP completos que nós conhecemos, eles podem ser convertidos de um para o outro, no sentido de que, se nós acharmos a solução para um desses problemas, a gente consegue construir a solução para todos os outros problemas também, todos os outros problemas dessa classe. Então, até hoje, nós não temos nenhuma solução eficiente para nenhum dos problemas da classe NP completo. O dia em que nós acharmos a solução para um deles, a gente consegue construir a solução para todos, uma solução eficiente para todos. Os problemas NP completos, eles frequentemente são parecidos com outros problemas para os quais nós conhecemos soluções eficientes, mas eles têm algum detalhe, alguma característica particular que torna eles diferentes desses outros. Entender ou conhecer quais são os problemas NP completos é interessante porque esses problemas frequentemente aparecem no mundo real. Você está querendo solucionar um outro problema mais amplo, mais abrangente, e um pedaço desse troço que você quer resolver, você descobre que ele é um problema NP completo. Bom, se isso acontecer, se você descobrir que um pedaço daquilo que você quer resolver é um problema NP completo, não existe nenhuma esperança razoável de que você vai conseguir solucionar o problema de modo eficiente. O que você faz então? Você desiste? Não. Tipicamente o que a gente faz é que a gente tenta afrouxar as restrições em cima do nosso problema. Um dos exemplos mais comuns de problema NP completo que aparece no dia a dia é o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante consiste em, dado que você tem um certo conjunto de cidades, achar uma rota entre essas cidades, indo de uma para outra, que tenha o menor custo possível. Esse problema ele é um problema NP completo, no sentido de que à medida que o número de cidades cresce, ele se torna de solução inviável. Ele começa a gastar uma quantidade de tempo que impede que a gente solucione o problema. Entretanto, existe um problema parecido com ele
para o qual a gente consegue uma solução eficiente. E esse problema é achar uma rota que tenha custo menor do que um valor arbitrário, 1000, por exemplo. Para esse problema, achar uma rota dentro de um conjunto de cidades que tenha custo menor do que 1000, ou menor do que 2000, ou menor do que 500, ou menor do que um custo X, para esse problema a gente conhece a solução. Então, o que a gente, em geral, faz é que a gente abandona a ideia de tentar achar a melhor solução possível, que seria a solução ótima, e a gente passa a tentar encontrar uma solução que seja boa o suficiente para o seu sistema funcionar. Então, a gente afrouxa essa restrição. Então, a gente não quer mais a solução ótima e passa a tentar encontrar uma solução boa o suficiente. Existem algumas situações em que só a solução ótima resolve o seu problema. Nessas situações pode ser que a gente não consiga solucionar o problema. Mas na maior parte dos casos a gente consegue viver com uma solução que seja bastante boa, mas que não seja a solução ótima. Então, algumas pessoas acham que, tipicamente quem não tem uma formação mais rígida em computação, uma formação mais sólida em computação, acha que, à medida que o hardware avançar, todos os problemas vão ser resolvidos. Isso não é verdade. É claro que o avanço do hardware é muito bom, ele permite que a gente faça coisas que a gente não conseguia fazer antes, mas ele não resolve todos os problemas. O problema do caixeiro viajante, por exemplo, se você passar de 20 cidades para 100, por exemplo, você vai esperar milênios com o computador mais rápido do universo, do mundo, tentando resolver o problema, e ele não vai chegar na solução ótima, Então, mesmo se você pegar o computador mais rápido que nós temos hoje e aumentar a performance dele em 1 bilhão de vezes, você não vai conseguir resolver o problema do caixeiro viajante para 100 cidades. E se você, digamos que aumentou a performance do seu computador tanto que você conseguiu chegar a resolver o problema para 100 cidades, para resolver para 105 cidades, mesmo com esse computador que resolve para 100, você ainda levaria milhares de anos. Então, é um problema que tem um aumento de custo tão grande à medida que você aumenta o tamanho do problema que ele tem que resolver, que não tem nenhuma esperança da gente conseguir resolver esse problema simplesmente melhorando o hardware. Ou a gente descobre um algoritmo eficiente para ele, digamos que exista, suponhamos que exista, ou então hardware nenhum vai resolver o problema. Ok? Digamos, hipoteticamente, que a gente tivesse um hardware com velocidade infinita e com uma quantidade de memória infinita também. Esse hardware conseguiria resolver qualquer problema em tempo zero. Mesmo assim, é importante que a gente estude algoritmos, no mínimo para poder dizer que o algoritmo que a gente desenvolveu está certo ou está errado, se ele resolve o problema de fato ou não. Mas a gente não tem, e nunca vai ter, um hardware com velocidade infinita e com processamento infinito. Então, além de estudar algoritmos para saber se ele está correto ou não, a gente também precisa se preocupar com performance. Tanto performance em termos de tempo, quanto performance em termos de consumo de memória. Então, a gente estuda eficiência. O mesmo problema ele pode ser resolvido de várias formas diferentes. Talvez a situação mais comum em que a gente verifica isso é com relação aos algoritmos de ordenação. Existem dezenas de algoritmos de ordenação diferentes, cada um com características diferentes, cada um com uma certa característica de eficiência. Dependendo do algoritmo que você escolher, a diferença de performance vai ser muito grande.
pode ser que essa diferença não seja importante para problemas de tamanho pequeno, mas à medida que o tamanho dos problemas cresce, essa diferença vai sendo cada vez mais notável e pode chegar a um momento em que a sua escolha de algoritmo inviabilize o seu sistema de funcionar. Vamos pegar, por exemplo, o algoritmo de ordenação por inserção. A gente vai falar dele mais adiante, com mais calma. O algoritmo de ordenação por inserção tem complexidade quadrática, a gente chama. O tempo de execução dele varia de acordo com o quadrado do tamanho do vetor que ele tem que ordenar. E vamos comparar ele com a ordenação por intercalação, o merge sort. O merge sort ele tem eficiência proporcional a n log n, onde n é o tamanho do vetor que ele precisa ordenar, e lg é o logaritmo da base 2. Então, enquanto o insertion sort é n vezes n, o merge sort é n vezes log de n. Log de n cresce bem mais devagar do que n. Então a gente poderia pensar inicialmente que talvez não faça uma diferença tão grande assim, porque os dois estão crescendo n vezes alguma coisa, um é n vezes n, outro é n vezes log de n, né? E além disso, esses algoritmos também são proporcionais a uma certa constante que varia de acordo com o algoritmo. A gente está chamando de C1 para o algoritmo de inserção e C2 para o algoritmo de intercalação, né, para o merge sort. Tipicamente a constante C1 ela é bem menor do que a constante C2. A dificuldade inerente ao algoritmo de ordenação por inserção é menor do que a dificuldade inerente do algoritmo de ordenação por intercalação. Só que como eles variam de modo diferente em relação ao tamanho da entrada, mesmo que essas constantes sejam muito diferentes uma da outra, à medida que o tamanho da entrada cresce, a gente vai perceber que o algoritmo de ordenação por inserção ele passa a levar um tempo muito maior para resolver o problema do que o merge sort. Vamos tentar observar isso de modo gráfico um pouquinho. Eu vou usar um programa chamado GNUplot. O GNUplot permite a gente, como o nome diz, né, plotar gráficos de modo relativamente simples. Então eu vou fazer um gráfico aqui, plot, inicialmente indo de 0 a 50 para aquelas duas funções. Então eu vou escolher 2 vezes x ao quadrado e 50 vezes n no GNUplot. A gente sempre tem que usar o x, né? Mas onde tem x aqui, imagine que fosse aquele n. Então eu tenho aqui 2x ao quadrado e 50 n log n. E ele não funcionou porque eu coloquei vírgula onde era para ser um 2 pontos aqui, mas agora vai. Então, vocês podem observar aqui que mesmo para 50, que para 50 elementos, como a gente colocou o valor da constante do merge sort muito maior que a constante do insertion sort, o merge sort está dando um valor maior aqui. Ó, a linha verde está crescendo acima da linha roxa. A linha verde representa o merge sort e a roxa representa o insertion sort. Aí você pensa assim, então seria melhor usar o insertion sort aqui. E de fato, para até 50 elementos, provavelmente é melhor usar o insertion sort. Mas o que acontece se eu começar a aumentar a quantidade de elementos? Se eu for com esse gráfico até 100, por exemplo. Aí a gente vê que, embora o merge sort ainda esteja acima do insertion sort, a diferença diminuiu bastante. O que acontece então, se eu for até 1000, né, se eu ver o tempo para 1000 elementos, aí vocês vão ver que lá por volta de 100 e alguma coisa, 130, ele está dizendo aqui 120, né? Em 120 o
tempo dos dois já ficou igual. E a partir daí o insertion sort começa a ter um tempo que cresce muito mais rápido do que o merge sort, que ele está aqui embaixo. Se a gente considerar 100.000 elementos, por exemplo, e 100.000 elementos para um vetor não é uma quantidade de elementos assim tão grande, a gente vai ver que, comparando os dois tempos de execução, a gente basicamente não consegue mais ver o tempo de execução do merge sort, porque ele praticamente colou aqui junto com o eixo x embaixo. Ele é quase zero quando a gente compara ele com o tempo do insertion sort. Então, mesmo que a gente tivesse constantes muito diferentes, se eu falar que a complexidade inerente do insertion sort é 2 e que a dificuldade inerente do merge sort é 5.000, mesmo assim, à medida que o tamanho do meu problema cresce, o merge sort ainda passa a ganhar, ele ainda passa a ter um tempo de execução menor do que o insertion sort. Então, eu espero que essa comparação entre os dois tenha sido suficiente para mostrar para vocês que a escolha do algoritmo pode fazer uma diferença crítica na performance do seu programa, independente de quaisquer outros elementos, independente de hardware que você use, de quantidade de memória que você tenha. Então aqui a gente tem uma outra comparação com números. Então, digamos que a gente tivesse aí os valores C1 e C2 como 2,50, aqueles valores iniciais que eu usei lá. E digamos que nós estivéssemos executando esses dois algoritmos em máquinas com performances bastante diferentes. Uma máquina que tivesse a performance 100 vezes, máquina A tivesse a performance 100 vezes maior que uma máquina B. Então, mesmo nesse cenário, se eu tiver uma quantidade de elementos grande, a gente está considerando a quantidade de elementos de 1 milhão aqui nesse exemplo. Ainda assim, o merge sort, a intercalação rodando no computador mais lerdo, seria pelo menos 20 vezes mais rápida do que o insertion sort rodando no computador mais rápido. Sim. Então, espero que isso pelo menos tenha dado alguma motivação para vocês pensarem em termos de analisar performance de algoritmos e de como essa análise de performance é importante para a gente conseguir viabilizar que os nossos sistemas funcionem bem. Existe uma série de exemplos de algoritmos que foram desenvolvidos numa época e não alcançaram popularidade para resolver o problema que eles se propunham, porque eles eram muito ineficientes. E aí, o dia que alguém desenvolveu uma versão mais eficiente do algoritmo, aí a gente começou a ser capaz de usar aquele algoritmo e usar aquela técnica para resolver problemas. Na área de processamento de imagens, por exemplo, isso existe em vários algoritmos diferentes. Se vocês puderem procurar a professora Karen para ela falar sobre isso com vocês depois, ela vai ficar muito feliz de explicar os algoritmos de processamento de imagem para vocês. Então, até a nossa próxima aula.